Boa noite, irmãos. É com muito temor e tremor que eu estou aqui nesse momento, mas com muita alegria também de poder compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado na minha caminhada cristã até aqui. Por isso eu gostaria de pedir que vocês abrissem a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Nós leremos, eu lerei até o versículo 23. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque o Senhor sabe que eu não sou capaz, ó Pai, de trazer aqui à tona todo o significado deste texto, mas que, ó Deus, pelo bem da Tua igreja, pelo bem dos meus irmãos aqui, de todos que estão aqui, ó Pai, o Senhor use a minha vida para que Cristo seja exaltado e que Ele seja considerado suficiente, ó Deus, por todos nós aqui. Isso é o que eu te peço, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há pouco, aliás, sexta-feira, eu e uma equipe de 25 pessoas retornamos da viagem missionária que nós fazemos todos os anos para diversos lugares do Brasil. Este ano nós tivemos o privilégio de fazer a primeira transcultural. Nós fomos para o Paraguai, aqui próximo, mas transcultural, uma outra língua, outros costumes, outras formas religiosas que aquele povo ali vive. E foi uma bênção, graças a Deus o Senhor nos levou numa viagem de 14 horas de estrada e nos trouxe de avião e foi tudo bem, graças a Ele. Mas em toda viagem missionária que nós fazemos, geralmente no Brasil a gente vai para os interiores, e ali nós fomos para Santa Rita do Paraguai, que é um interior também, uma cidade muito, muito aconchegante, muito gostosa. O povo paraguaio é um povo acolhedor, um povo muito educado e um povo muito religioso. Em toda viagem a gente pode perceber os desafios que
que nós temos em dois caminhos. Em primeiro, em ser cristãos, em manter firme a nossa identidade. E em segundo, em fazer aquilo que nos compete. Não a mim, não ao pastor Paulo, mas a vocês, que é pregar o Evangelho. É difícil, porque os desafios são muito grandes, são muitas barreiras que você precisa transpor, ou que você precisa analisar para poder colocar o Evangelho ali e a pessoa receber aquilo, se for da vontade do Senhor, fazer bons frutos. Então a viagem missionária é um pouco disso. Aliás, todos os dias é muito intensa essa questão. Por isso é possível que alguns de nós possam pensar que é muito difícil ser cristão. É muito difícil ser cristão nessa era pós-moderna, onde tudo pode, tudo é e não tem absolutos. Você tem a sua crença, eu tenho a minha. E aí, no meio desse pandemônio todo religioso, tem o cristianismo. E aí parece que acaba que, se você não se apegar a algumas coisas, aquele evangelho puro e simples que fala de Cristo pode não ser o suficiente. Meus irmãos, esse não é um privilégio da nossa geração ou da geração passada. Esse é um problema que a igreja em Colossos passava. O cristianismo jamais experimentou um tempo de perfeita comunhão entre os irmãos onde todos creem em Cristo e tudo mais. Pelo contrário, o cristianismo nasceu numa sociedade extremamente religiosa, extremamente mística, e esse foi o contexto ali de Colossos. Colossos era uma cidade que no passado experimentou uma grandeza econômica bastante expressiva com a sua indústria de lã, mas que depois foi perdendo espaço para outras cidades da região da Frígia, ali na Ásia Menor, como por exemplo Laodiceia, que depois despontou nesse comércio, e aí deixou que Colossos ficasse uma cidade onde o que realmente era expressivo nela era a questão religiosa. Foi ali na cidade de Colossos que iniciou-se o culto à deusa Cibele. Era um culto que, basicamente, as pessoas tinham como liturgia se banhar em sangue de touro para que pudesse se purificar. Havia algumas questões de êxtase espiritual e também os cultos eram regidos por danças. Então isso era algo muito, muito expressivo ali naquela região. Ali em Colossos também estava nascendo, estava se desenvolvendo um grupo de filósofos, um grupo de intelectuais que depois passou a ser conhecido como os gnósticos. Eram pessoas que eram afeitas assim ao conhecimento oculto. Eles acreditavam que você só poderia desfrutar realmente de uma espiritualidade se você, pouco a pouco, fosse negando as questões da realidade, tais como o corpo. Então, e que esse conhecimento era algo sombrio. Você não poderia ter o conhecimento exato e absoluto daquilo que para eles era ou não divindade. Então nós temos o culto à deusa Cibele, nós temos os gnósticos, e aí, para completar, nós temos também os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles judeus que parece que seguiam assim o apóstolo Paulo ou os primeiros cristãos, porque o apóstolo Paulo ia plantando as igrejas, ia plantando o evangelho, e parece que eles vinham atrás assim e iam dizendo o seguinte: olha, escuta, olha, esse Cristo aí, ok, sem problemas, mas você precisa de Moisés, você precisa se circuncidar, você precisa fazer tal coisa. E assim, no você precisa fazer tal coisa, Cristo ia ficando no meio dessas coisas.
os judaizantes também foram responsáveis por implementar o culto aos anjos. E veja, a Bíblia fala dos anjos. Eles têm um ministério aqui, eles eram ministradores de Deus. Mas o que os judaizantes fizeram foram pegar esses anjos e atribuir a eles um papel quase de mediação entre nós e Deus. E aí, no final, a conclusão era o seguinte, para aqueles cristãos que estavam ali na região de Colossos: olha, essa história de que você, para ser salvo, para você ser remido, para você ganhar a vida eterna, você apenas crer em Jesus, isso é muito fraco, isso está errado. Você precisa ou do culto a Cibele também, ou você precisa dar conta ali das propostas gnósticas, ou você precisa de Moisés, ou você precisa ter a mediação dos anjos. Essa era a igreja de Colossos, meus irmãos. E a minha pergunta é: qual é a diferença disso para os dias de hoje? Pois não é assim que nós somos, não digo atacado, ninguém aqui é atacado pela questão da sua fé, mas você pode ser seduzido, você pode ser seduzido por filosofias, você pode ser seduzido pela segurança mística de tal coisa, você pode ser seduzido por aquilo que você faz, você pode ser seduzido pelo tempo que você tem de igreja, você pode ser seduzido pela geração de presbiterianos ou de cristãos a qual você pertence. E aí, meus irmãos, no meio disso tudo, Cristo, que deve ter a supremacia em todas as coisas, vai perdendo essa supremacia. Paulo escreve a carta aos Colossenses para combater essas ideias. Ele escreve a carta aos Colossenses, especificamente esse trecho que nós acabamos de ler, para dizer o seguinte: Cristo é suficiente. Aliás, sem Cristo não há salvação. Você não tem vida eterna. Deus não aceita você. Poxa, mas é radical assim? É. Porque, meus irmãos, eu entendo que radical foi o próprio Deus se levantar do trono da sua glória, assumir a forma humana, descer aqui, andar conosco, ser crucificado naquela cruz. Isso é radical. Não existe radicalismo da nossa parte. Existe fidelidade. Fidelidade você deve ter. Aliás, as ovelhas do Senhor terão fidelidade. Mas a igreja, ela é composta em todas as suas eras por essas filosofias. E quem está por trás dessas filosofias é sempre Satanás. Sempre Satanás é aquele que coordena, gerencia nos seus muitos braços aquilo que vai fazer com que você coloque no lugar de Cristo, ou divida o espaço com Cristo. Só que Cristo não divide lugar. Cristo senta no trono do seu coração, ou Ele não divide lugar com qualquer outra pessoa que seja. Veja que isso desde Gênesis acontece. Gênesis capítulo 3, o que Satanás faz, dentre outras coisas que nós poderíamos falar, é tirar a suficiência daquilo que Deus havia dito para eles, para Adão e para Eva. E Satanás sabe, Satanás conhece esse detalhe do seu coração e do meu também. Um detalhe que, infelizmente, nós temos que caminhar com ele e temos que aprender a sufocá-lo, a mortificá-lo. E não o contrário. E não aprender a sufocar o grito, o clamor do Espírito Santo que cada um dos filhos de Deus carrega dentro de si. Nós temos que aprender a calar esse
pecado que nós carregamos no nosso coração, que faz com que as coisas de Deus, a palavra de Deus, não seja suficiente. E aí então nós vamos atrás de filosofias, então nós vamos atrás de tradições, e isso é bem próprio, e isso é bem possível de acontecer no meio cristão. É bem possível. Eu faço seminário. E o seminário, ele é um ambiente acadêmico. E você lida com muita teologia. Você lida com muitos pensadores. E o problema não é isso. O problema não é todo o conhecimento que, pela graça do Senhor, o cristianismo conseguiu guardar e compactar, porque hoje certamente cada um de vocês, conhece muito mais do que o próprio apóstolo Paulo conhecia, ou do que vários outros santos do passado conheciam. E isso dá a cada um de nós o senso de responsabilidade e de grandeza da vida que você deve ter, porque não é possível que com tanto conhecimento nós façamos muito menos do que pessoas que com menos conhecimento fizeram. Mas a questão não é o conhecimento. A questão é a supremacia, a excelência que Cristo tem no seu coração. É isso que faz a diferença. Meus irmãos, vejam que onde quer que o cristianismo frutifique, Satanás vai ali e ele vai começar a tentar podar esses frutos, inserindo heresias, fazendo com que Cristo deixe de ser suficiente, fazendo com que, como eu dizia no seminário, você se afaste da beleza do Evangelho e você comece a falar mais de Calvino do que Jesus, e você comece a falar mais dos filósofos do que de Jesus, e você comece a questionar mais o que a Bíblia diz sobre salvação, sobre soberania, porque agora você está afeito às coisas que o mundo oferece a você. Porque agora você acha que aquilo que você já faz e fala há 30 anos de igreja pode e parece ter se enfraquecido. Será que só Cristo? Não, mas são muitas traduções. Não, veja, cada um de nós aqui, somos tentados a fazer com que Cristo perca a sua excelência. Meus irmãos, vejam, vamos começar a caminhar pelo texto e ver o que o apóstolo Paulo fala no versículo 13. Como eu disse na minha oração, eu não sou capaz de extrair do texto que nós lemos toda a grandeza que há aqui, mas eu quero passar por alguns pontos com vocês, para que nós possamos ser edificados por aquilo que a palavra de Deus fala. No versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, no original, no grego, a essência desse império das trevas é algo como o domínio total do diabo sobre a sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que outrora, cada um de nós aqui e cada um daqueles que Cristo não reina, não é excelente no seu coração, cada um está totalmente preso nas teias de Satanás, no império das trevas. O que Cristo faz, e só Ele pode fazer, é libertar você. Você entende isso? Você não tem condições, nem eu, ninguém, não teve, nunca teve, e ninguém nunca terá condições de se libertar por força própria do império de Satanás. É impossível. O que Cristo fez foi fazer isso por você.
o que ninguém mais poderia fazer. Então é no mínimo injusto você colocar ao lado de Cristo Moisés, filósofos, sua vida, suas obras, ou qualquer outra coisa que você possa fazer. Porque nenhuma dessas coisas, sozinha ou todas juntas, poderia fazer o que Cristo fez por você, que foi libertá-lo das mãos de Satanás, que de outra forma levariam cada um de vocês e a mim para onde Ele mesmo vai quando o Senhor voltar, que é o inferno. E isso não porque Deus nos esqueceu, mas porque simplesmente merecíamos. O pastor Paulo pregou sobre isso hoje. A salvação de Deus não é justa, ela é graciosa. Você não escolheu, você sequer pediu ajuda para que o Senhor libertasse você do império das trevas. O Senhor escolheu libertar você do império das trevas. E sabe o que é mais legal nesse texto? O que é mais sublime, e é isso que enche o meu coração de louvor, porque a Bíblia inteira é assim. É o paralelismo, é a simetria que a Bíblia tem, quando ela fala das obras que Deus fez de forma monergística, ou seja, dele para o povo. Não foi socorro e veio outra mão, não, foi Deus. Quando o apóstolo Paulo fala, Ele nos libertou do império das trevas, o apóstolo Paulo, é possível que ele esteja lembrando aqui também de quando Deus, de forma soberana, libertou aquele povo que era escravo no Egito. E passaram lá 400 anos sendo escravos. E de forma alguma aquele povo, que era homens e mulheres destreinados, sem nenhuma, um povo praticamente tribal, e Deus vai ali soberanamente e liberta aquele povo, da mesma forma que Ele fez com você, que não tinha capacidade de se libertar das garras do diabo. E Deus foi lá e libertou você por pura graça, por um amor que Ele sabe que você não terá condições de devolver à altura a Ele. Mas é possível também que o apóstolo Paulo tenha assim, aqui, quando escreveu, em mente aquela questão de quando Deus também libertou o povo dele do cativeiro na Babilônia, movendo os impérios do mundo para que um imperador assinasse e dissesse que o povo poderia voltar para casa e que poderiam ali ser uma nação de novo. Não foi o povo, foi Deus. Na história, isso na história, e é a mesma coisa que Deus fez na sua vida e na minha vida. Portanto, meus irmãos, eu repito, é possível dar o trono do seu coração a alguma outra coisa que não a Cristo. Queridos, existe um dispositivo de segurança do próprio Deus em relação a isso. Os filhos de Deus não permitirão que outra coisa se assente no seu coração que não Cristo. Por isso, deixo um convite aqui, e eu faço a mim mesmo esse convite. Examinemos o nosso coração. Examinemos o nosso coração e a nossa mente. Há alguma coisa que está querendo competir com Cristo na sua vida? Preste atenção, seja minucioso, seja crítico, tenha discernimento das coisas. Porque é possível que você possa, com 30 anos de igreja, sendo a terceira geração de cristãos na sua família, ou não conhecendo nada, ou agora mesmo, ouvindo a mensagem do Evangelho pela primeira vez, é possível que você esteja nas garras de Satanás. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir que Cristo é quem pode libertar você do império das trevas. Vejam, meus irmãos, o que
está escrito no versículo 15, algo precioso. Ele diz que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queridos, o Deus que é espírito puro, que não pode ser visto, tem uma imagem que não é a sua. Você tem a imagem, eu e você temos a imagem de Deus, e não o contrário. Então nós precisamos saber disso, porque qualquer coisa que tenha forma, ou que seja alguma coisa, e não seja Jesus Cristo, pode ser um ídolo na sua vida. E eu quero dizer aqui sobre o seu emprego perfeito, ou pode ser o seu ministério, pode ser sim a sua família. Meus irmãos, o nosso coração, ele é radicalmente tendencioso à idolatria. Vejam, o apóstolo Paulo, que não fundou a igreja de Colossos, aliás, ele está ajudando aqui um irmão de ministério, Epáfras, que depois vai encontrar com o apóstolo Paulo na prisão, mas é Epáfras que leva essa notícia ao apóstolo Paulo, possivelmente pedindo ajuda a ele. A igreja está sendo atacada por essas coisas. Isso não é distante da gente, não é distante de nós. Deus não pode ser constrangido por aquilo que você acha ou pensa. Vou dar um exemplo. Nós não podemos admitir que, por exemplo, na salvação, Deus precise saber se você vai agir ou não, de tal forma, em qual realidade, para Ele poder ministrar sua providência, sua salvação. Cristo tem que ser suficiente, Ele é também soberano. Qualquer outra coisa que passar disso é a mente de Satanás. É Satanás querendo colocar no trono do seu coração algo que não é Jesus Cristo. Essa é uma mensagem que parece ser tão simples, meus irmãos. Mas olha, basta a gente olhar para o cristianismo em volta do mundo. Na Europa já são 9%. Nos Estados Unidos são 12%, mas daqui a 30 anos será 10 também, será 9 também. E no Brasil, que hoje é 33%, daqui a 30 anos será 24%. E por que será que os números caem? Porque Cristo deixa de ter a supremacia no coração, porque outras coisas abarcam a igreja. Na viagem missionária, nós saímos batendo de porta em porta, e a gente lida com muitas pessoas que bati na porta de um senhor que era testemunha de Jeová, e me questionou sobre a Trindade, porque não acreditam na Trindade. Bati na porta de muitos católicos, e aqui com muito respeito aos católicos, mas bati, por exemplo, na porta de um senhor que era católico, e falando do Evangelho para ele, de Jesus Cristo, de somente Jesus, e ele, numa certa altura da minha palavra, ele disse assim: não, sim, mas veja, acá nós temos uma tradição. Não vou falar em espanhol, vai ser em portunhol, mas só para ilustrar a situação. Deus em primeiro lugar. Sim, Deus em primeiro lugar. Mas nós temos uma veneração pelos santos. Aí eu falei, e eu ouvindo aqui, e ele repetiu isso algumas vezes, e eu perguntei: Senhor, permisso, mas diga a mim, qual é a diferença entre adoração e veneração? E ele disse para mim: mas não posso te responder porque também não sei. E eu achei engraçado aquilo, e ele de verdade não sabia. Meus irmãos, não tem diferença.
Se você for procurar etimologicamente a diferença entre adoração e veneração, é no mínimo um trabalho que não vai levar a lugar nenhum. Porque Cristo exige que o seu coração e a sua mente estejam completamente focados nele e para Ele. Porque todas as coisas são dele, para Ele e por meio dele. Queridos, pastor, eu não vou me alongar muito. O Senhor falou que eu não podia me alongar muito. São 8 horas. O texto carrega muito mais verdades. Carrega muito mais. São 8 horas, pastor? É isso mesmo, né? Oi? São 8 horas. Não, são 8 horas. É até 8 horas? Até 8 horas. Muito obrigado. O texto carrega muito mais mensagens, meus irmãos, daquilo que Cristo representa. Ele é a primazia, ele é o primogênito, não porque ele foi o primeiro criado, mas porque ele tem o direito, porque o Pai entregou a ele todas as coisas, porque principalmente foi ele que fez tudo por você e por mim. Cristo, Jesus, guarde esse nome no seu coração. Se você está ouvindo isso pela primeira vez hoje, ou se você ouve isso há 50 anos, eu quero dizer para você que se você acha que já entendeu todas as coisas do cristianismo, ou você está muito melhor então do que os anjos do céu. O Calvino dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que a Bíblia era apenas um balbuciar de Deus. Isso é bonito, né? Não é sequer Deus colocando todo o seu conhecimento sobre nós, é apenas um balbuciar. Então nós não podemos achar que nós sabemos todas as coisas. Nós precisamos conhecer somente Cristo. Somente Cristo. E eu não estou dizendo que a gente tem que se enfiar numa caverna e não ler mais livro, e não conhecer teologia, e não conhecer filosofia, mas que todas essas coisas sejam apenas para apontar para Cristo, como Ele é descrito na Bíblia. Do contrário, não perca tempo. Não perca tempo. Queridos, o apóstolo Paulo teve que lidar com essa situação. O apóstolo Paulo, Epáfras, todos os cristãos em toda a história do cristianismo tiveram que lidar com esses ataques intelectuais e religiosos de Satanás lançados sobre o povo de Deus. Você também vai ter que lidar com isso. Você tem que lidar com isso. Escuta, você não precisa ter que lutar contra o império das trevas. Você precisa guardar o nome de Jesus Cristo no seu coração. Você não precisa responder a todas as perguntas que vão fazer a você. Você precisa guardar Cristo no seu coração. Jesus Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador. Vamos orar, meus irmãos. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque deste-nos o nome de Jesus para ser acima de todo nome, e para que o nome dele, ó Pai, os portões da eternidade se abram a todo aquele que confessar este nome e fizer do Senhor Jesus o Senhor e Salvador, único Senhor, único Salvador e suficiente Deus da sua vida. Por isso eu te peço, Pai, tem misericórdia de nós, aqueles que não te conhecem, aqueles que já te conhecem, aqueles que estão caminhando agora contigo. Pai, derrama a tua graça, ó Deus, no nosso coração, para que nós possamos ser satisfeitos com este nome que é tão doce, meu Deus. Pai, obrigado por esta noite. Nós te amamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.